A palavra é controle. O mundo está caminhando para por uma disputa de controle. Antigamente era territorial, uma expansão territorial. Parece que o mundo já não é mais para isso, né? Eles querem ter o controle sobre a mente e o coração das pessoas. E pelo que você estava falando também, DNA envolvido, um monte de coisa. O que tá rolando? Bom, eu queria começar a falar que você conhece, né, o Yuval Harari, que é um historiador israelense que escreveu alguns livros muito famosos. E 2 deles, né? O Homo Deus, Sapiens, Homo Deus. Sapiens e Homo Deus. Sapiens é daqui para trás, exato, né? E Homo Deus é como vai ser o ser humano daqui para frente. Como vai ser o ser humano que vai ser, vamos dizer assim, melhorado por conta da introdução de chips e de alguns dispositivos eletrônicos que vão torná-lo uma pessoa apta até para competir com inteligência artificial. Exato. E tudo mais. Assim, a visão dele é muito interessante, porque ele fala que as visões de mundo que dominaram o século XX, principalmente, 19, 20, eram basicamente a visão comunista, né, socialista, e a visão que ele chama de liberal ou capitalista, que é a visão que a maior parte do tempo no mundo ocidental nos dominou e dominou, assim, vamos dizer assim, o imaginário do ser humano que vive aqui no mundo ocidental. Ele dizia o seguinte, que essa coisa de livre-arbítrio, o que são os princípios, vamos dizer, do liberalismo que a sociedade ocidental defendia? Liberdade, direito de ir e vir, livre-arbítrio, não é? O direito, por exemplo, de eu defender o meu patrimônio, a minha família. Só interrompendo um pouco, o pessoal tem perguntado antes, eu estava vendo o chat antes de começar aqui a live, e a gente vai ter um convidado especial hoje, muito esperado, né? Exatamente. Então aguardem aí que vai aparecer, vai ter uma surpresa aqui, né? Vai ter um convidado que vocês não esperam aí, o pessoal aqui do chat está perguntando. Então, esse imaginário, né, do mundo ocidental, sociedade capitalista, que defendia, né, com unhas e dentes a liberdade, o direito de ir e vir, a liberdade econômica, o direito de produzir, de enriquecer, né? Isso tudo e, sobretudo, o livre-arbítrio, o Harari diz que isso tudo é ultrapassado. Ele diz que o ser humano não tem livre-arbítrio. Nunca teve ou daqui para frente a gente não vai ter? Nunca teve. Ah, é? Ele acredita o seguinte, que todo ser humano, ele é, vamos dizer assim, resultado de processos elétrico-químicos. Né? Isso eu sempre pensei nisso, né? O quanto a gente está no controle e o quanto a gente é programado geneticamente para fazer o que a gente faz. Ele defende isso. Ele diz que, por exemplo, ele usa uma ilustração, ele diz que o indivíduo que pega uma faca e num rompante ele sai e esfaqueia o seu vizinho, não é que ele é um ser humano mau, não é que ele maquinou aquilo. É que existem processos, e alguns desses processos são distúrbios, né? São verdadeiras patologias que fazem com que o indivíduo faça uma loucura. E é óbvio que a gente biblicamente vai discordar disso. Claro, porque tem a escolha, né? Mas a algum ponto tem algumas coisas que a gente tem que analisar e reconhecer. Por exemplo, eu sempre lutei com peso. Quando eu era mais jovem, eu tomei alguns remédios que na época eram aquelas fórmulas, né? Sei. Eram anfetaminas. Quando tomava aquilo, eu ficava maluco. É mesmo? Afetava. Ficava nervoso. Às vezes eu estava pregando, eu falava coisas assim que eu jamais falaria. E que nem pensava. E eu me lembro que uma vez uma ovelha falou: o pastor Lamartine tá com a língua solta, né? Não sei o que lá. E uma ovelha minha, que é bioquímica, ela falou: não, ele tá debaixo de anfetamina. Aí eu era jovem, não entendia, né? O médico que receitava. Eu percebi que eu não podia tomar aquilo, porque aquilo mexia comigo. E hoje, por exemplo, que pessoas que enfrentam distúrbios como depressão, bipolaridade, toques, os remédios que eles tomam acabam interferindo nas decisões, no comportamento. Então, o que o Harari disse é que o ser humano, ele não é livre completamente. Totalmente. Aí tudo bem, eu concordo, E aí, o que ele propõe? Ele fala que essa liberdade que havia antes, ela é questionável. Porque se houvesse alguma forma de você introduzir no indivíduo algum dispositivo para ajudá-lo a não tomar essas decisões... o ímpeto. Tô com fome...
eu e tô vou morrendo matar de por fome, isso. eu sou capaz de matar. A minha vida tá em perigo, ou eu tenho um surto que eu acho que a minha vida tá em perigo. Se tivesse algum chip, alguma coisa implantada que pudesse controlar esse ímpeto... Então, e o que ele diz? Mas aí é o contrário. Aí é perigoso ter um controle maior, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Eu vou escrever um livro chamado A Era do Controle. Tá. Por quê? Que pode ser, inclusive, o nome dessa live, hein? Coloque aí, A Era do Controle. Pode ser, porque isso é o que vai acontecer, que já está acontecendo. Já, com as redes sociais, a gente está sendo controlado. Streaming, eu me sinto controlado quando a gente abre a Netflix. Para mim, é diferente para você. Ela tá me mostrando uma coisa... Eu acabo não pesquisando uma coisa que eu iria assistir. Eu acabo indo pela sugestão dela, por exemplo. Você já não tem mais livre-arbítrio. E você já percebeu o quão mal isso faz para a sociedade? Claro, deixa a gente dentro de bolhas, né? E isso, hoje, cada vez mais, você fica dentro de uma bolha. Isso emburrece as pessoas, porque você não vê o contraditório. Exato, você não tem contato com o diferente, porque a própria plataforma vai te indicar todo tipo de filme que você gosta. Dopamina, né? Gostou disso? Toma mais disso. Isso, toma com o mais ratinho, disso. né? Exatamente, é o ratinho, né? É o ratinho. Ah, você gostou São disso? chamados ratinhos biônicos, né? E do outro lado, as pessoas estão começando a ficar sensíveis. Qualquer coisa que afeta... Ah, eu fui ofendido porque... Gente, antigamente a gente era exposto a um programa que a gente não gostava, a falas que a gente não gostava, pessoas que a gente não gostava, a gente simplesmente desligava a televisão. Não, e você tinha escolha. Você tinha escolha. Tem escolha ainda. Você podia virar o canal, né? Hoje, a maioria das pessoas, ela, por exemplo, entra nas plataformas, nos streamings aí como Netflix. Isso. Fica sugerindo, a minha filha até dá muita risada, porque eu e minha esposa estamos assistindo muita série coreanas. Putz, são boas, são muito boas. Mas você não assiste em coreano, não, né? Não, com legenda. Algumas com legenda, óbvio. Eu coloco dublado, porque senão eu... Não, mas alguns não tem. Ah, não tem? Não tem. Então, porque eu já estou até aprendendo algumas palavras. Então eu começo a ficar viajando no que eles estão falando. Né? Se me dá é obrigado. Exato. Tem, como é que é a outra? Araçô. Araçô entendi. Eu já estou ficando... Daqui a pouco eu vou falar coreano. Mas por que eu estou falando isso? Nós fomos para os Estados Unidos e lá a gente entrou no Netflix da Érica, minha filha. E é diferente lá? Não, era o Netflix dela, só que porque eu não lembrei a minha senha. Tá. Mas o catálogo lá sabe que é diferente, né? Sabe, tem uma série de filmes que não tem aqui. Mas a Érica falou, pai, você poluiu a minha... Ah, você entrou no dela, no perfil. É minha mulher também, ela falou, cara. Agora eu vou ligar. Fica me lá sugerindo... Minha mulher assiste aquele Grey's Anatomy, cara. Putz... Tá na 25ª temporada, já morreu todo mundo, trocaram os atores já, não sei o quê. Não é? Você assiste? Não, a minha mãe, ela fica vendo coisa de meditação no YouTube na minha conta. Aí eu vou entrar, tem muita coisa de meditação, cara. Ele não entende. Cara, o algoritmo deve falar, esse cara é louco. Tá assistindo o Schwarzenegger e depois Grey's Anatomy. Não tem o menor lógico o negócio aqui. Então, mas você vê como gradativamente você vai perdendo o livre-arbítrio. Exato. E o Harari fala isso. Ele fala que o homem nunca foi livre, porque primeiro ele tinha dentro de si uma série de processos eletroquímicos que garantiam ou que determinavam as decisões, as escolhas, até as escolhas, por exemplo, do parceiro. Exato. Tem o lance do cheiro, né? Da cheiro, da feromônio, né? Você acha que você está escolhendo uma pessoa, mas na verdade não é. Ela está te escolhendo, né? Exatamente. A natureza tá... E o que ele fala é o seguinte, que hoje as pessoas que comandam, né, não só os intelectuais, mas os homens poderosos que têm dinheiro, eles não querem mais saber aquilo que está fora de você. Ele diz assim, olha, no passado... O que está fora de mim? Por exemplo, no passado o homem sabia construir uma barragem para controlar o fluxo da água, mas ele não sabia como controlar o cérebro. O homem sabia, por exemplo, fazer um inseticida para um pernilongo. Sim. Mas ele não conseguia matar os pensamentos que eram como pernilongos na cabeça das pessoas. Então ele diz que
o que está acontecendo hoje, nós estamos on the verge, né, como se fala em inglês, assim, no limite, vamos dizer assim, de uma era que está passando e numa era que está se iniciando. O Harari chama de super-humanos, como ele chama? Ele tem um nome que ele coloca, sim, né? Sim, ele fala... A gente vai se transformar numa outra coisa, né? Numa outra com próteses, com modificações genéticas. São boosts, né? São impulsionamentos e melhoramentos que vão acontecer nos seres humanos. Né? E que, por um lado, vai ajudar esses excessos que estão dentro da pessoa a serem controlados. E já existem coisas que são positivas, mas qual o perigo disso, Vilela? O perigo é que se você dá acesso para um dispositivo que vai entrar na tua vida, que vai ter acesso na internet, quem é que vai controlar o que esses dispositivos vão fazer na tua vida? Então, nós vamos ter um futuro de uma era de controle, onde o ser humano vai ser altamente monitorado, altamente manipulado. Hoje ainda é de fora, né? Agora imagina quando estiver dentro de você. Porque sempre com uma desculpa ou com um motivo bom para mais controle. Toma aqui uma rede social, não precisa pagar nada. Como assim não pagar? A gente está pagando com nossos dados. Quando você entra no Instagram, aqui mesmo no YouTube e tal, a galera sabe de onde você logou, que computador quanto tempo você ficou, quais vídeos você gostou, ele já te traça um perfil. Fora a multidão que vem junto. Exato. Né? E aí você entra no Instagram, no Waze, ou seja, sua vida tá toda mapeada já. E essa inteligência artificial, ela te mapeia e começa a sugerir baseado nisso. Quantas vezes aconteceu da gente falar aqui, preciso comprar um sofá, né? E aí daqui a pouco começa a aparecer de sofá. E você já comprou o sofá e continua oferecendo, entendeu? Sem contar quando a Siri começa a se intrometer na conversa. Eu falo, cala a boca, Siri, eu não te perguntei. Exatamente. Então assim, cada vez mais a gente está perdendo a liberdade. E é isso que a Bíblia fala no que diz respeito ao futuro governo do anticristo, que vai ser um governo controlador do mundo inteiro. Então nós estamos nesse processo em que cada vez mais o ser humano vai perdendo a sua liberdade. E ele fala claramente que esse conceito de liberdade é um conceito ultrapassado. A gente está abrindo mão da liberdade cada vez mais e de livre e espontânea vontade. Cada vez mais. Com o dinheiro, tá sendo tudo virtual, né? A gente não carrega mais. Antes o pessoal guardava em casa, agora ele é todo rastreável. Com dinheiro, antigamente, os judeus que eram perseguidos durante séculos, o cara pegava sua malinha com dinheiro, com joias e ia embora, ele começava a vida. Agora no virtual, você tem e não tem. Porque se alguém quiser te cancelar... algum dia, como aconteceu com a guerra, na guerra, foram lá e desligaram as torneiras. Falaram, agora você não pode mais fazer transação. E é assim que pode acontecer com a gente. Então, assim, quando você olha... Porque o princípio do engano é ele sempre te oferecer alguma coisa extraordinária. Eu pesquisei muito sobre isso, fiz alguns cursos na Universidade de Singularidade, chama Singularity University, nos Estados Unidos. Fiz uma... Que é da NASA, não é? Não, na verdade, é um grupo de cientistas que estudam os avanços de tecnologia. É uma universidade livre. Mas não tem nada da NASA? A NASA tem uma parceria com eles porque eles sempre estão dando cursos na NASA. Porque Mas não o Murilo Gun teve aqui, ele participou desse Singularity também. Então, eu fiz alguns cursos. Eu fiquei encantado. Quando eu escrevi meu livro Apocalipse, a maior profecia do mundo, né? Apocalipse é a maior profecia do mundo, eu pesquisei todos os benefícios que já estão acontecendo hoje. E os maiores são na área médica. Por exemplo, a depressão, você sabe que é o mal do século. Depois de ataque cardíaco, a depressão é o que mais mata hoje, mais do que câncer. Tá assim já? Tá desse jeito. Câncer. Hoje você tem sociedades inteiras tomando antidepressivos e outros, né, remédios voltados para lidar com as patologias da mente. Então o que acontece? Eu pesquisei na época um tratamento que é feito com eletrodos na mente, com ímã, literalmente ímã. Coloca um dispositivo no peito, dentro do peito, subcutaneamente. E o indivíduo recebe algumas sessões, né, eletromagnéticas para acabar com a depressão. Eu tinha uma ovelha, né, um amigo muito querido que lutou muitos anos com depressão. E ele tomava todos os antidepressivos convencionais e tal. Eram paliativos, mas não curavam. Ele leu no meu livro a respeito disso
Ele falou, eu quero experimentar, o que você acha? Eu falei, olha, eu coloquei como uma forma que pode ser negativa, mas nas pesquisas que eu fiz, eu verifiquei que de fato cura. É mesmo? Os artigos que eu lia, inclusive estavam lá os links, falavam que muita gente obtinha cura. Só o que tinha como efeito colateral? Eles começavam a ter questionamentos sobre as convicções mais absolutas, como fé, existência de Deus. Nossa. O artigo dizia isso. Aí seria o efeito colateral. Efeito colateral. Ele falou, mas você acha que eu poderia fazer? Porque eu não aguento. Eu falei, faz. E ele fez. Aqui em São Paulo tem um médico que tem de ponta, que trabalha com isso. E você acredita que ele foi curado? O quê? Completamente. Pô, eu vou tentar com meu pai. Meu pai tá com um problema pesado, assim, de depressão. Completamente. Eletrodos. Eram tipo eletrodos na mente, aqui no cérebro. Poxa. E eram sinais, né, eletromagnéticos. Eram ímãs. Ele mudou a opinião sobre alguma coisa não, muito básica dele? Não, ele não... Até porque eu discipulava, estava sempre conversando. O que ele falou para mim? Os pensamentos que me feriam, eu deixei de ter. Porque a depressão... ou a ansiedade e tal, ela vem desses pensamentos intrusivos e repetitivos, né? Você quer pensar em coisa boa e vem coisa ruim. Eu já passei por algo parecido. Então, aí que tá. O que vem primeiro? Vem a química ou vem o pensamento? Exato. Eu, pessoalmente, acredito que tem uma origem espiritual, mas que tem um espelhamento do mundo espiritual no mundo fisiológico. Ou seja, a pessoa que passa por essas patologias, ou depressão, ou toque, que são esses pensamentos obsessivos, compulsivos, que se repetem, eles têm, de fato, um distúrbio químico no cérebro. E aí você... A falta... No caso da depressão, é a ausência dos neurotransmissores. Tanto é que, por exemplo, o que são os remédios, por exemplo, a depressão? São o que eles chamam de os inibidores, né, de recaptação de serotonina. Como é que funciona? Você tem, por exemplo, os neurônios, né, que são as células do cérebro. Entre um neurônio e o outro, você tem as chamadas fendas sinápticas, porque eles não se tocam. Eles ficam muito pertinho do outro e tem ali uma pequena fenda que ela é preenchida por esses neurotransmissores que facilitam, por exemplo, que o pensamento passe de um neurônio para o outro. Quando uma pessoa está num processo de depressão profunda, por exemplo, a ausência desses neurotransmissores faz com que a velocidade de pensamento seja até 40 vezes mais lenta. Olha só. Então a pessoa ela fica prostrada, ela não consegue levantar. Qualquer atitude que ela tem que tomar é um peso para ela. Então, uma pessoa dessa, ela não está com um problema de tristeza, ela está com um problema químico. Exato. E o que o inibidor de recaptação de serotonina faz? Porque a serotonina está lá no meio dos dois neurônios. O sinal elétrico que vai de um neurônio para o outro, ele não consegue ir porque está faltando o neurotransmissor. Quando você enche de neurotransmissor, você coloca ali neurotransmissor demais. Aí o sinal volta. Se ele tentar voltar, existe um bloqueio. Por isso que é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Ou seja, ele só não permite que volte para cá, tá, a recaptação daquela serotonina. Aí a pessoa fica bem. Então, esse é um tratamento químico que hoje a ciência já descobriu, ajuda muito. Só que isso não é tudo. Porque existem problemas da alma, da psique. Então, são pensamentos ruins que podem ter muitas origens, traumas, né? Até a melancolia da pessoa, o sistema, vamos dizer assim, cerebral da pessoa. Quer dizer, tem uma série de coisas que aí vem a terapia dos psicólogos ou dos pastores e tal. No caso desse meu amigo, não tinha remédio que resolvesse o problema dele. Porque os pensamentos continuavam. Terapia. Nada. Eu orava com ele. Quando eu conversava com ele, ele ficava melhor. Eu saía de lá, ele estava mais alegre. Depois, uma semana depois, me ligava e falava: não estou conseguindo, não estou aguentando. Quando ele falou para mim, eu falei: olha, experimenta. Vai ver.
Mas presta atenção se isso não vai começar a ter efeitos colaterais. E ele fez, e ele literalmente foi curado, nunca mais teve. Eu conversava com ele, mas não tem mais nada. Eu até fiquei chocado. Ele falou, mais nada. Os pensamentos foram embora, acabaram os pensamentos. Agora, veja, é uma intrusão. Você está começando a entender como é que funciona o cérebro. Entendeu? É o que o Harari fala. Antes eu sabia, as pessoas sabiam como matar o pernilongo, mas não conseguiam matar o pernilongo dos pensamentos dentro. Então, o avanço da ciência vai permitir tanto que esses dispositivos transformem os sentimentos das pessoas e até mesmo as compulsões, os exageros, as atitudes deslocadas. Agora, qual é o perigo disso, cara? Porque todo pensamento são ondas eletromagnéticas. Por exemplo, você lembra do grande cientista, aquele que tinha um problema de esclerose múltipla, como é que ele chamava? Stephen Hawking. Ele tinha um dispositivo no cérebro dele que interpretava o pensamento dele. Ele dava comandos para a cadeira dele, para o computador dele, para escrever. Ele chegava a digitar alguma coisa? Ou era não, só no final era só o cérebro. Nossa. Então, ou seja, o computador já começou a identificar as ondas cerebrais dele e decodificavam em escrita no computador. Isso significa que no futuro, depois de uma análise, inteligência artificial, uma análise mais acurada, eles vão entender tudo que você está pensando. Então, você já imaginou aqui você ter dentro de você um dispositivo que pode trazer uma série de benefícios, mas que pode afetar nas suas escolhas e decisões e pode também ler a sua mente? Então, ou seja, e o Harari ele fala sobre isso. Esse conceito de liberdade acabou. Nossa, mas é muito interessante. Porque o homem nunca foi livre.